Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Que privilégio, que alegria poder falar a você neste momento, nesta ocasião. E o meu desejo é que a graça do nosso Deus seja abundante na tua vida, que Ele te dê uma vida vitoriosa e que o nome dele seja exaltado e glorificado na tua vida. E o tema que eu gostaria de abordar neste momento é os planos de Deus. No livro de Jó, capítulo 42, versículos 1 e 2, a palavra de Deus nos diz o seguinte: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Os planos de Deus são perfeitos. A sua vontade é boa, é agradável e é perfeita. Às vezes, a princípio, dependendo da circunstância, da situação que esteja ocorrendo em nossa vida, nós possamos ter dificuldade ao entender, como foi o caso de Jó. Jó apresentou os seus lamentos para Deus. Jó desejou até nunca ter nascido, desejou ter sido um aborto. Por quê? Porque ele estava diante de muita dor, de muito sofrimento. Ele achava que Deus tinha se distanciado dele, mas nós podemos ver uma coisa interessante na vida de Jó. Apesar das dores, apesar dos sofrimentos, apesar da crucial circunstância em sua vida, ele permaneceu glorificando a Deus, exaltando a Deus. A própria mulher de Jó disse assim: amaldiçoa esse Deus e morre. E Jó não chamou a esposa dele de louca, mas ele disse: você fala como uma louca. Se eu recebi o bem do Senhor, por que também não receber o mal? Bendito seja o nome do Senhor. Então Jó continuou glorificando a Deus, continuou fiel a Deus até o fim. Sabe de uma coisa? As coisas mais difíceis da nossa vida, que nos leva a situações extremas, são exatamente no que se refere a perdas. Eu sei que as escolas ensinam gramática, as escolas ensinam cálculos de matemática, mas as escolas não ensinam como se preparar para perder. As escolas até podem ensinar e treinar como se preparar para ganhar, para obter êxito na vida, mas não ensinam como lidar com as perdas. E todos nós temos dificuldade em lidar com as nossas perdas. Nós não queremos perder o que nós temos de preciosos em nossa vida. E sabe onde Satanás tocou na vida de Jó? Ele tocou naquilo que Jó tinha de mais precioso. Ele tocou nos seus bens, nas suas posses. Depois ele tocou na sua família. Tirou os seus filhos. Então Jó perdeu todos os seus bens. Perdeu todos os seus filhos. Nós também queremos preservar a nossa saúde. Nós não queremos ficar doente. E Satanás tocou na vida, no corpo de Jó, ferindo com uma terrível doença. Nós temos medo de doença porque a doença nos limita, porque a doença nos causa sofrimento, nos causa dor e pode nos levar à morte. E Satanás tocou em tudo isso na vida de Jó. Mas Jó permaneceu firme em Deus.
Meu irmão, minha irmã, eu não sei quais têm sido as situações adversas da tua vida. Eu não sei qual é o teu problema. Eu não sei qual é a tua situação. Mas Deus sabe. E sabe de uma coisa? Deus nos coloca a provas para que nós sejamos aprovados por Ele. Quando nós olhamos para a vida de Jó, olhamos para a vida de José, filho de Jacó, todo o sofrimento que esses servos de Deus passaram, mas havia um propósito de Deus em tudo isso. Havia um plano de Deus. Às vezes Deus nos coloca em situações de sofrimento para que nós sejamos preparados, nos tornemos aptos para algo maior em nossas vidas. E o que nós podemos entender, o que nós podemos crer, é que os planos de Deus são perfeitos. Ainda que nós tenhamos dificuldades muitas vezes de entender e às vezes nos perguntamos por que tudo isso está acontecendo comigo. Mas devíamos perguntar assim, para quê? Sabe por quê? Se nós perguntarmos para quê, nós vamos entender que há um propósito nisso. É como Paulo escreveu aos Romanos, dizendo, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um propósito na minha vida, Deus tem um propósito na nossa vida, meu irmão, minha irmã. Não importa a circunstância, não importa a situação, confia, seja fiel ao Senhor, espera nele, que ele te dará a vitória, que ele fará o seu plano, o plano dele se cumprir na tua vida e você irá glorificar a Deus. E você entenderá e será grato, grata a Deus, porque ele realizou o seu propósito na tua vida. Apesar do sofrimento, apesar da dificuldade, apesar da dor, Deus tem um plano melhor e maior para a tua vida do que os teus próprios planos, do que a tua própria vontade, do que o teu próprio desejo. Às vezes nos sentimos tão frustrados, às vezes nos sentimos tão desanimados porque as coisas não aconteceram da maneira que nós queríamos, da maneira que nós esperávamos. Mas temos que entender que o plano de Deus é maior, que o propósito de Deus é maior para a tua vida, para a minha vida. Que Deus te abençoe ricamente, meu querido irmão, minha querida irmã.